Bom dia, irmãos. É, Nós vamos fazer hoje rapidamente. Nós temos pouco tempo, mas dando continuidade então ao nosso estudo bíblico, né, do panorama de Josué. Nós vimos semana passada a primeira parte da lição de Josué, que foi o capítulo 1 inteiro, né? Lembra que nós íamos dividir o livro em é, várias partes, em 4 partes específicas, então capítulo 1, depois o capítulo 2 ao capítulo 4, e assim por diante nas próximas lições, tá bom? Então, só para nós relembrarmos, os alvos da lição, né, os alvos de Josué, é saber identificar a ação de Josué na conquista de Canaã. Segundo, interessar-se por conhecer mais a vida de Josué. E o terceiro é agir, né, que é separar diariamente um horário para meditação na palavra de Deus, tá bom? Então, só fazendo novamente relembrando o que nós vimos na semana passada de forma bem rápida, nós deixa eu passar aqui mais para frente, fica mais fácil. Dentro do contexto histórico, após a sucessão ali de Josué, Israel se prepara então para entrar na terra de Canaã e Deus vai garantir a vitória deles, mas vai exigir deles algumas coisas: fé, coragem e obediência, né? E aí vai contar dentro desse contexto histórico aqui a história de Raabe, que demonstra que Deus valoriza a fé e a ação daqueles que o reconhecem, tá bom? Então, só lembrando da última lição, eu tô com três coisas aqui, por isso que se por um acaso eu me embananar em alguma das coisas, os irmãos me dão um toque, tá bom? Então, só relembrando, nós vimos na última aula o quê? A transição, né, entre a administração de Moisés e agora a administração de Josué para levar o povo à terra de Canaã. Então, como propósito do livro de Josué, Deus mostra que ele abre caminhos impossíveis e prepara o seu povo para a vitória, tá bom? Nós precisamos sempre lembrar isso, por quê? Porque isso ensina a importância da fé corajosa, né, da santificação e da memória dos feitos de Deus. Olha, quando o povo de Israel ia aprender alguma coisa, Deus havia dito na lei o quê? Que eles deveriam fazer o quê? Para as novas gerações. O que eles deveriam fazer? Quem é que se lembra? Eles deveriam ensinar, mas como? Ensinar. Isso, escreva nos umbrais das portas, no braço, na testa, na fronte. Exatamente. A hora que levantar, a hora que deitar. Por quê? Mas por quê? Não, mas o povo de Israel, irmão, sempre teve a questão gramatical e ortográfica muito bem estruturada entre as suas gerações. Não é à toa que muitos deles são estudiosos que são considerados até hoje estudiosos grandes da mundial, porque eles sempre passaram de pai para filho isso, e era nação geral. Então podia ver que até os 12 anos era responsabilidade das mães deixarem todos os filhos altamente alfabetizados. Por quê? Aos 12 anos eles tinham acesso agora ao templo para conversar com os doutores da lei. Então era a partir daquele momento. Uhum. Nessa questão organizacional, eles são muito bons, desde sempre, né, irmão Lamaniel? Uhum. Sim, né, sim. E quando você olha, mesmo, ó, para você ter noção, alguns profetas não eram homens doutos. Por exemplo, você pega Oséias. Oséias era um boiadeiro, ou seja, era alguém que passava a vida na roça.
Mas você pega o escrito dele, muito bem estruturado. Para a nossa linguagem atual, é muito rebuscado. Para a linguagem da época, era uma linguagem comum, né? Mas você vê que todos eles eram muito bem estruturados, né, na questão linguística. Então, não é igual a gente hoje. Infelizmente, aqui no Brasil, você vai perguntar para qualquer meninada, não sabe nem ler direito, né? Sim, sim. É justamente por causa da organização de ensino do povo de Israel. E eles sempre foram assim. E eles adquiriram isso justamente por conta das ordenanças de Deus. Foi justamente, olha, ensina a criança de manhã, de tarde, de noite, quando você for, quando você vir, nos umbrais das portas, na testa. Ou seja, eles eram educados tanto nas escrituras quanto na vida civil constantemente. Não, não, permanece até hoje. Uhum. Eles seguem isso até hoje, né? Ou seja, os filhos têm que ser melhores do que os pais, tá? Então, de forma geral, quando nós vemos isso aqui, era a importância, né, da fé corajosa, da santificação e da memória dos feitos de Deus. E como é que eles tinham essa memória? Através daquilo que era deixado, em tradição oral ou em tradição escrita, né? E o último propósito da lição é uma aplicação para a igreja atual, que é o quê? A fé ativa em Cristo conduz a igreja por situações impossíveis. Então vamos abrir esses dois textos aí, Mateus capítulo 17, versículo 20, e uma outra pessoa em Efésios 3, 20. Quem pode ler para a gente? Mateus 17, 20 e Efésios 3, 20. Quem encontrou pode ler. Certo? Então, ou seja, a fé ativa em Cristo conduz, então, a situações impossíveis. Se nós tivermos uma fé real mesmo com o Senhor Jesus Cristo, ele diz, olha, esse monte passa para lá e ele vai passar. O problema é que nós muitas vezes não temos essa fé. O que acontece? Muita gente confunde aquele texto que diz assim, se você tiver a fé como um grão de mostarda, que é a menor das hortaliças, então você pode falar desse monte, vai para lá e ele vai, ou vem para cá e ele vem. E o pessoal, tá vendo? Se você tivesse uma fé desse tamanho, mas não é. O contexto ali daquele texto, ele diz o seguinte, se a nossa fé for como o grão de mostarda, ele não está dizendo que a nossa fé tem que ser pequenininha. O que o grão de mostarda acontece? Ele é a menor semente que a gente encontra. Existem outras hoje, né, já encontradas que são menores que ela, mas na época o que o povo conhecia, a menor era o grão de mostarda. Tanto é que Jesus utiliza esse texto. O que acontece com o grão de mostarda? Ele é bem pequenininho. Quando você planta ele e rega e cuida dele, o que acontece? Ele cresce e se torna uma árvore grandiosa. O que acontece? Quando Jesus fala sobre isso, ele não está dizendo que se a gente tiver a fé como um grão de mostarda pequenininho, ele está dizendo o seguinte, se nós tivermos a fé como um grão de mostarda que é constantemente crescendo, nós faremos isso que ele diz, né? Um monte passa para aqui, para lá, e um monte para lá, para cá. Então, dentro do contexto, Jesus não está dizendo que a gente tem que ter a fé pequenininha, ele está dizendo o quê? Que a nossa fé tem que crescer. Ela tem que ser diariamente regada, cuidada, adubada, para que ela possa virar, então, uma hortaliça gigante. Tá? O segundo texto, Efésios 3, 20. Certo? Então, olha, nós temos um Deus poderoso para fazer o que Ele quiser, segundo a fé que opera em nós. Ou seja, o que tem que operar em nós? A fé. Quando a fé opera em nós fazemos as coisas segundo quem? Segundo quem nós fazemos quando a nossa fé é real? Segundo Deus. Então, ou seja, o que nós pedimos de acordo com a vontade de Deus, com fé, Deus concederá no nosso coração, porque Ele é infinitamente mais poderoso do que nós podemos pensar, tá bom? Então, entrando agora diretamente
no nosso estudo, que é o segundo estudo, nós vemos aqui, dentro do contexto, que é um Deus que abre caminhos. Nós vamos ver aqui do capítulo 2 e capítulo 3 de Josué, e eu gostaria de que alguém pudesse abrir aí no capítulo 3, versículo 5, que esse Deus que abre o caminho, ele mostra que, além de abrir caminhos impossíveis, ele também prepara o seu povo para a vitória. Então, Deus, ele constantemente vai estar não só dirigindo, mas ele vai estar também suprindo as necessidades daquilo, então, que nós precisamos. Esse Deus que abre os caminhos impossíveis, ele também prepara os caminhos impossíveis para a vitória. Então, quem pode ler para nós? Josué 3:5. Ok? Quando Josué está falando isso para o povo, ele estava falando, olha, existe uma sequência aí. Qual é a primeira sequência? Não, tem uma outra coisa antes. Não está escrito aí no texto, mas se nós pensarmos o seguinte, quem está falando? O Josué, né? Josué está falando para o povo, não está? Olha, santificai-vos. Ou seja, qual é a primeira coisa que nós precisamos fazer como povo de Deus? Ouvir. Nós precisamos ouvir as diretrizes de Deus e os princípios de Deus. Então nós ouvimos de duas maneiras. Através das mensagens pregadas que nós ouvimos, no caso que acontecia muito com o povo de Israel, e através da nossa leitura da palavra de Deus, ou seja, do nosso devocional diário, através do nosso relacionamento com Deus. Quanto maior o relacionamento com Deus, mais nós ouvimos a voz de Deus. Uma vez que nós ouvimos a voz de Deus para os princípios de Deus, aí vem o quê? A santificação. Porque aí vem a santificação progressiva. Lembra, nós temos 3 tipos de santificação. Quais são? Santificação do que eu sou. Qual é essa? Você lembra? A santificação posicional. Ou seja, no dia que você aceitou Cristo como Salvador, você foi santificado por Cristo. Então, naquele momento, foi o único momento por frações de segundos que aqui na Terra nós não tínhamos nenhum pecado. Quando nós aceitamos Cristo. Por quê? Porque Ele perdoou os nossos pecados. A partir dali, aí nós também vamos começando a pecar de novo, infelizmente. João 1,9, né? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, por um momento específico, no dia da nossa conversão, nós não temos nenhum pecado. A partir daquele momento, voltamos a pecar e precisamos, então, da santificação progressiva diante de Deus. Porém, nós temos a segunda santificação, além da posicional, que é a santificação progressiva. É todo dia se tornando mais e mais santo. Vamos chegar a 100% aqui nessa terra? Não. Algumas igrejas dizem que sim, mas nós não cremos nisso, né? Senão a gente faz de Deus o quê? Mentiroso, é o que a Bíblia diz, João 1,9, né? 1,8 e 9. 1,9 e 10. Então, 1 João 1,9 e 10, né? Então, fazemos Deus mentiroso. Então, precisamos da santificação progressiva. E em terceiro lugar, nós temos então a santificação final, que é quando nós chegarmos nos céus. Nós não vamos ter nem o pecado encruado na nossa carne, no sentido de continuarmos sendo pecadores da nossa velha natureza, como também não vamos estar nem escravizados, nem na presença do pecado. Então vai ser o quê? Com Deus pela eternidade, vivendo em santificação, em santidade. Irmão? É verdade. Na verdade, o que acontece? Nós fomos criados para viver 100% santos. 100%. Mas, infelizmente, o homem é pecador, né? E nós precisamos da graça de Deus. Uma vez que nós entendemos a graça, então nós vamos lutando para chegarmos a 99,99% de santidade. 100% só nos céus, não tem jeito. Mas a 99,99% a gente consegue, né? A gente só precisa lutar por isso. Agora, 100% nunca. É só nos céus mesmo. Hã? Nem 60. Irmão, o irmão tá conseguindo chegar pelo menos 60, que nos 30% ali eu já fico pedindo misericórdia de Deus. A gente fica falando assim, mas para você ver como o pecado é terrível, né? O quanto que ele nos assedia 24 horas. Por isso que o Paulo fala, olha, cuida para que tá em pé, para que você não caia. Por quê? O diabo tá ao nosso derredor. Tem muita coisa que a gente diz assim, mas foi o diabo. Foi não.
Foi não. Olha, nós temos 3 coisas que lutam contra nós. A nossa carne, né? O sistema pecaminoso do mundo e Satanás. Satanás, gente, é o último. Ele não, olha, sabe quem ele vai? Eu vou ser bem sério, o Satanás mesmo, ele não é onipresente nem onipotente. Para que ele vai ficar ao redor de Atos? Né? Ele está preocupado com quem está pregando o evangelho para multidões. Às vezes ele vai mandar o menor dos demôniozinhos dele lá e falar, ó, vai lá e tenta lá, vê se o que você consegue fazer. Mas a maioria das vezes a gente não vale nada, nem pro diabo. Né? Então ele já diz, não, a carne dele já é o suficiente já. Já domina ele, então não precisa nem ter preocupação. Tem coisa que eu vou dizer bem sério, meus irmãos, é uma charge, mas é verdade. Às vezes a gente diz, mas o diabo está tentando. Ele deve estar lá, meu. Isso aí não fui eu, não. Isso aí não fui eu, não. Não põe a culpa em mim, não. É. Conhece aquela história, né? Ai, Adão. Eu não sei se os irmãos conhecem, deixa eu só contar essa história. Foi um rapaz, ele era jardineiro. Essa é uma história, não sei se é verídica ou não. Eu acredito que não seja, mas como história, como ilustração é importante. Tem um rapaz que era um jardineiro e ele ficava todo dia lá no jardim cuidando e falando assim, um dia fazendo a seguinte frase, ai Adão, se não fosse você pecar, eu não estaria nessa vida difícil aqui debaixo do sol. Seu patrão passava todo dia, eu via ele falando isso. Então chegou num momento que ele disse assim, quer saber de uma coisa? Olha, chamou, o nome dele era João, né? Ô João, vem cá. Seguinte, eu vejo que você reclama de Adão o tempo todo quando você está trabalhando. Olha, não foi Adão que fez o trabalho, não, foi Deus. Mas se ele não tivesse pecado, a gente não ia trabalhar arduamente. Não, tá certo. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, eu vou te dar toda essa casa aqui. Essa casa que você está trabalhando aqui, a partir de agora é sua, com uma condição. Você pode fazer o que quiser. Pode usar tudo o que você quiser, pode usar a piscina, pode tomar as Coca-Cola que você tem dentro da geladeira. Eu vou mandar abastecer sempre, a despensa cheia, tudo o que você quiser. E a partir de agora você não precisa trabalhar mais. Outra pessoa vai trabalhar aqui, colocar, e você vai ser só o chefe. Mas o chefe, assim, não precisa nem mandar. É só viver na vida boa. Aí ele, sério? Sério? Só que tem uma condição. Em cima da mesa, da sala de estar, tem uma caixa. Em hipótese nenhuma você pode abrir essa caixa. No dia que você abrir essa caixa, acabou seus privilégios. Tá bom. Só isso? Só isso. Mas ele tinha a casa inteira. E passou uma semana, e ele aproveitando, e a piscina, e chamava os amigos, churrasquinho todo dia. O chefe não disse que ele podia fazer, ele fez, aproveitou. Passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas. E onde ele passava todo dia? Na sala de estar. Foi passaram-se 2 meses, 3 meses, 4 meses, chegou mais ou menos uns 6 meses. Ele passou assim, levantou de madrugada, foi tomar uma água na cozinha, passava pela sala de estar. Ele parou assim e falou: ninguém tá vendo uma hora dessa. Se ninguém tá vendo, uma espiadinha só não vai ter problema. Aí ele foi lá e abriu a caixa. E na caixa tinha uma câmera filmando com assim, agora você não vai falar mais, eita Adão, você vai falar, eita João. E a partir daquele momento ele começou a trabalhar. E todo dia ele dizia, eita João, se você não tivesse aberto a caixa. É uma história que a gente conta, mas se você parar para pensar, é assim que são as nossas vidas muitas vezes. A gente reclama de Adão e Eva que eles pecaram lá, mas a gente faz a mesma coisa todo santo dia, porque todos nós que estamos aqui somos de casa, sabemos que somos salvos, não é verdade? Nós temos a convicção da nossa salvação. Inclusive, quase todos os irmãos que estão aqui já deram o testemunho aqui em cima de como foi a sua conversão. Só que o que acontece? Nós continuamos pecando contra o Deus de toda a santidade todo santo dia. E aí a gente nunca mais pode falar, eita Adão, a gente tem que falar, eita Atos, eita Jamil, eita Luiz, eita Ricardo. Né? Assim, pelo resto da vida até a gente estar diante do Senhor Deus.
Tá quase lá, tá quase no 99,9. Tá quase no 99,9. É não. Eita, Lamonier. Né? Eita, irmãos. Mas todos nós, né? Todos nós temos que falar assim. Então, dando continuidade no nosso estudo, para onde a gente queria chegar, é justamente sobre isso. Nós precisamos viver em estados de santidade. Por isso que dentro do contexto aqui, que eu queria falar para os irmãos, dentro do contexto, Deus prepara, instrui e santifica seu povo antes de agir miraculosamente. O que é que o Josué, capítulo 2, 3 e 4 fala? Justamente sobre a ida do povo até Jericó, e também todo o processo da queda de Jericó, que foi uma coisa miraculosa. Eles não utilizaram uma arma, eles não utilizaram nada. Segundo alguns estudos científicos através de som, o que o povo de Israel fez ao redor de Jericó, eles estavam fazendo, como chamam, uma manta acústica, chama uma manta acústica invisível. O que acontece? Quando você passa muitas vezes ao redor de um objeto, esse objeto cria uma rede vibracional que a gente utiliza com frequência. É uma rede vibracional com frequência que impede de outras redes ultrapassarem. Se uma rede mais forte passa por ela, ela amplifica essa questão do som. O que aconteceu com o povo de Israel? O que Deus mandou fazer o povo de Israel fazer em Jericó? Rodear a cidade. Né? Rodear uma vez durante 7 dias e no 7º dia rodear quantas vezes? 7. Ao final, o que Deus mandou o povo de Israel fazer? Trocar as trombetas e gritar com toda a força que eles tinham. Se você olha nesse estudo, a rede vibracional e a rede frequência, o que eles tinham feito? Amplificado o som. Os muros naquela época não eram muros como os nossos, com cimento, com essas coisas, eram um pouco diferentes. Eram fortes, eram pedras, eram empilhadas. Agora, quando uma frequência é muito forte e ela é amplificada de dentro para fora, o que acontece? Ela racha e ela vibra. O que acontece com as pedras? Saem do lugar. Automaticamente foi o que aconteceu. Isso é o que a gente entende com a ciência. Agora, diga comigo, precisou ou não precisou da mão de Deus? Precisou. Precisou a amplificação da mão de Deus ali para conduzir a tudo aquilo. Porque eles tinham esse conhecimento de frequência? Conhecimento de frequência em menos de 500 anos. Assim, tem alguns estudiosos no passado que entendiam sobre frequência, mas quando passou-se popularmente, é recente. Então Deus já conhecia isso de antemão. Deus já conhecia tudo isso. Foi Ele que criou isso. E Ele então utilizou o povo de Israel para fazer isso. Então Deus prepara, assim, já existia. A gente está descobrindo agora, mas sempre existiu. Né? São verdades que sempre existiram. A gente tem coisas que a gente está descobrindo porque Deus nos deu a capacidade de intelectual de descobrir, mas que sempre existiu. O caso de Gideão é interessante também porque também trabalha com frequência. Eles estavam numa região que na hora que eles tocam as trombetas e quebram os cântaros, o que acontece? Há uma amplificação do som. O povo pensou o quê? Estamos sendo atacados de todos os lados. E aí eles saem correndo e se matando uns aos outros, não sabia quem era amigo, quem não era, e saiu matando. Então foi a mão de Deus. Olha, uma coisa que a gente não pode esquecer, Deus usa o natural para fazer o sobrenatural. Olha, vou dar um exemplo. Jesus Cristo transformou água em vinho, não transformou? Você sabia? Tem um estudo de Adalto Lourenço que ele fala justamente sobre isso. Você sabia que é possível transformar água em vinho? Só que nós não temos energia o suficiente para fazer isso. Porque para transformar água em vinho, há necessidade de quebra de moléculas e junção de outras moléculas para que aquilo funcionasse. Ou seja, Deus usou o natural
para fazer o sobrenatural. No final, o que acontece? A gente poderia fazer a água transformar em vinho? Nunca, porque a energia que é utilizada para isso são de bilhões de estrelas. Para você ter noção, bilhões de estrelas para conseguir fazer isso. Jesus Cristo fez o quê? Não precisou nem falar. Ó, só enche. Só enche. Encheu? Tá bom. Agora pode provar. Nossa, o vinho é melhor do que o primeiro? Por quê? Jesus é Deus. Então ele poderia fazer o que quisesse e não existe limite para o seu poder. Tá? Irmãos, eu gostaria muito de dar continuidade, mas já deu-se o nosso horário. A gente entrou apenas no contexto aqui e no tema que Deus prepara, instrui e santifica o seu povo, mas eu queria só fazer um último questionamento, porque aí na próxima semana nós entramos dentro do texto mesmo. O questionamento é: que obstáculos parecem intransponíveis na nossa vida e como nós reagimos diante do impossível? Olha, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente pensa, isso é impossível de resolver. Quando você dorme, você acorda no outro dia, o impossível já deixou de ser impossível. Parou já pensar? Porque nós que somos salvos, nós temos uma vantagem muito grande. Eu lembro que minha mãe sempre dizia isso quando a gente ia para as provas. Porque Deus promete que nos fará lembrar de todas as coisas que nós necessitamos, não é? Então, eu sempre lembrava disso, a gente sempre orava e estudava. Mas minha mãe sempre dizia, olha, não adianta você ir para a prova sem estudar e pedir para o Espírito Santo te lembrar, porque aí não vai funcionar. Como é que ele vai te lembrar uma coisa que você não sabe? Mas, se você estudar e orar ao Senhor, você tem uma vantagem sobre todos os outros, porque o Senhor, ele te relembra. Né? E a gente sempre fez isso. Eu vou dizer para os irmãos, em todos os lugares que eu passei, todas as provas que eu passei, eu sempre fiz dessa maneira. Eu estudava, eu orava, pedia a Deus para me conduzir naquilo ali, e assim, a maioria eu passei tranquilamente com grande vantagem. Mas por quê? Porque houve a preparação, houve o auxílio divino e houve o quê? A minha vontade de deixar... A minha entrega, essa é a palavra. A minha entrega para que Deus fizesse o que Ele quisesse na minha vida. Então, quais obstáculos parecem intransponíveis na nossa vida? Esses obstáculos, se você orar ao Senhor e confiar nele, Ele fará muito mais coisas do que nós pensamos. Olha, eu vou dizer para os irmãos um testemunho rápido sobre o que aconteceu ontem. Nós, até sábado da semana passada, nós tínhamos apenas 17 inscrições. No domingo, nós chegamos a 28. Foi o que eu falei aqui, se lembra? E nós oramos pensando, o evento vai ficar para 28 pessoas. Para um espaço grande daquele. Nós oramos, conduzimos as coisas, colocamos nas mãos de Deus, e Deus conduziu todas as coisas. Tivemos um bom número ontem à noite. E ontem de manhã a gente pensou, não vai dar tempo de fazer nada, porque nós começamos quase 1h30 atrasados, porque a tomada não funcionava, as coisas não funcionavam, e a gente pensou, Senhor... Mas as coisas começaram a se encaminhar, entraram tudo nos eixos e nós finalizamos com chave de ouro ontem à noite. Então, Deus conduz coisas que parecem impossíveis. Pastor Bill falou uma coisa que eu achei interessante. Ele falou, olha, nós precisamos estar preparados para aquilo que nos preparamos e para aquilo que não nos preparamos. Então, como é que a gente está preparado para aquilo que a gente não se preparou? Confiando em Deus naquilo que nós nos preparamos. E deixar que Ele conduza o restante. Né? Então, que isso seja parte da nossa vida. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Te pedimos que o Senhor faça a diferença no nosso coração e aquilo que parecer impossível, intransponível, que o Senhor possa realmente nos ajudar a viver para a sua glória, a ajudar a viver da maneira correta e sabermos que estamos diante das tuas mãos, diante dos teus pés e que o Senhor há de nos abençoar, há de nos ajudar quando inteiramente colocamos nossas vidas à disposição do Senhor. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então até a noite. Amém, aleluia. Amém.